O tema ele é desafiador. É desafiador porque vai criticar a igreja. Esse tema é difícil, porque não é um tema que eu gostaria de passar para qualquer pessoa. Mas é importante que a congregação escute. E eu começo com uma provocação. E a provocação se resume nesse título. O INSS não exclui seu dever de honrar seus pais. Por favor, Gui. A sociedade, ela mudou muito nos últimos 200 anos, mas nos últimos 50 anos ela mudou absurdamente. E toda a mensagem que eu venho eu trato sobre isso. Provavelmente o meu grande tema esse ano é a sociedade mudou. Mas para falar sobre pais e sobre a relação de honra aos pais, é interessante nós olharmos, e o Ricardo ele falou sobre o versículo base, que é honrar pai e mãe, mas para isso nós precisamos entender como a sociedade viveu por 2000 anos, 3000 anos, se for contar o período em que nós vamos abordar. Essa é uma lei de Moisés, uma lei dada por Deus a Moisés, mas para o povo de Israel. E o povo de Israel, ele não era o mesmo povo que nós vivemos hoje, não era a mesma sociedade que nós vivemos hoje. As sociedades eram rurais. Nós vivemos em cidades e a nossa cultura se tornou muito, nós arraigamos a cultura da cidade. Mas o que era a cultura de uma sociedade rural? É interessante olhar isso para entendermos a base do princípio de honrar aos pais. No princípio não existiam cidades, não existia água, não existia luz, não existia telefone. Por incrível que pareça. Para nós é até difícil entender isso. Mas a sociedade que Moisés, que Jesus e que Davi viveram eram muito parecidas, majoritariamente no campo. As cidades eram pequenas. Jerusalém, na época do Senhor Jesus, ou seja, por volta de 4.000 anos depois de Abraão, ela tinha 25.000 pessoas. O bairro do Jockey tem 25.000 pessoas. É absurdo. As cidades enormes, elas tinham 25.000 pessoas. A Galileia era estimada em ter 5.000 pessoas, a cidade da Galileia que nós tanto ouvimos falar. Isso na época de Jesus, 4.000 anos depois. Provavelmente o amontoado que a gente fala, a grande cidade de Jericó, ela não passava de 5.000 pessoas. Mas tente invadir uma cidade com 5.000 homens. É uma tarefa difícil, especialmente quando você não tem todas as medidas militares. Ainda assim é uma cidade preponderante que está em cima de uma muralha, que é uma cidade segura. Um homem pode levar fácil 100 homens. E olhe como eles se tornam poderosos. Mas essa não é a estrutura social que vivia naquela época. A estrutura era baseada em patriarcado. O que é o patriarcado? Um homem era dono da terra. Os outros, os irmãos, os filhos, todos eles estavam vinculados à terra. E todos eles estavam vinculados ao Senhor dessa terra. E é por isso que o conceito de primogenitura era tão importante. Porque a partir do momento que o pai entregava a posse, olha, a casa é sua. A casa e tudo que existe nela é seu. Porque os servos são seus. Os irmãos não são escravos. Mas se eles quiserem continuar na terra, eles precisam obedecer ao dono da terra. E se o dono da terra quiser, ele pode expulsar. O dono da terra também pode favorecer aos mais próximos. Meu irmão mais querido, esse irmão eu vou dar mais condições, eu vou colocar na região mais prolífera, eu vou dar um melhor gado para ele cuidar, eu vou dar a tarefa mais fácil. Os meus protegidos eu coloco mais próximo. E daí o risco, e daí o tamanho do medo dos irmãos que queriam que fosse Rubens, não fosse José. José é filho de uma outra mãe, o que ele vai fazer conosco?
Vamos matar esse filho porque daí a gente tem um da nossa família vai se defender. E você vê que a estrutura é: aquele que trabalha come. E quando você fica muito velho, o que acontece? Se você não trabalhar, não come. Não era obrigação do patriarca, que às vezes era uma distância muito longa, era às vezes uma. E a gente pensa em família hoje, a gente pensa em no máximo 10 pessoas. Mas quando a gente vê o relato de Jacó, ele volta com 300 homens. Então você está perto do seu patriarca é muito importante. Porque se ele estiver muito longe, não como, o problema é teu. Te vira. E o que esse homem vai fazer quando ele envelhecer? Quando ele estiver com artrite? Quando os seus braços já não estiverem funcionando? Bem, você vai contar com seus filhos, porque não existe uma estrutura social que vai defender seus direitos. Não existe como você apelar, porque o dono da terra pode simplesmente te expulsar. Não existe liberdade. Não existe o conceito de é meu direito. Você tem direito a partir do momento que você cumpre suas obrigações. Existe a opção. Pode sair. E é o que Jacó fez. A partir do momento que Labão ele começou a se tornar uma inconveniência para Jacó, Jacó falou: não, eu vou voltar para casa. Eu não preciso viver, eu tenho terra, por que eu vou viver como servo? Pode ir, vai em paz. Não existia obrigação. E nós conhecemos a lei do Senhor, ela é maravilhosa, porque não existia escravidão. Mas a opção da liberdade era pior do que a escravidão. Porque em um momento em que a terra está toda ocupada, que um lado não existe terra boa livre, se você não tem um pedaço de terra e você não tem um Senhor que te aceita, você é diarista. E daí a gente lembra da história da parábola de Jesus falando daqueles homens que estavam desesperados na cidade. E as cidades eram literalmente estoque de viúva e de pessoas que eram mendigas, que estavam vivendo, eu preciso trabalhar. E ela trabalhava com um sistema um pouco pior do que o Uber Eats, um pouco pior do que transporte, um pouco pior que iFood. Às vezes, quando um senhor de terras precisava, ele falava: ó, eu preciso de empregado. Enquanto isso, a pessoa que não tinha um senhor, que não tinha uma terra, que não tinha uma família, ele ficava esperando, porque senão ele morreria de fome, porque ele não tinha ninguém para cuidar dele. E daí a gente vê a generosidade do Senhor da terra nessa parábola, em que ele poderia dar o que ele quisesse. O poder é dele. Ele chamou e ele faz o que ele quiser. Mas ele deu o saldo completo. Ele deu a proporção completa e cheia para aqueles que não mereciam, que trabalharam tanto quanto os outros. E nessa cidade, nessa região, nesse povo, o que era considerado um homem? O homem, ele era reconhecido a partir do momento dos 13 anos. Ele celebrava o Bar Mitzvah, que é uma celebração que até hoje os judeus fazem. Quando a criança completa 13 anos, ela já tem o direito de ser considerado um homem. Então, hoje, que é uma sociedade em que nós falamos que até os 34 anos a pessoa é adolescente, é uma mudança bem radical. Para o povo de Israel, desde o início do tempo, a partir do momento que você tem 13 anos, você já pode contrair uma esposa. Você já tem responsabilidades, inclusive espirituais. Você deve ler a Torá, você deve cumprir o mandamento do Senhor. E a partir desse momento você já começa a se preparar, o homem e a mulher. A mulher é aos 12 anos que ela se torna adulta. O homem é 13. A partir desse momento você já tem que começar a se preparar. Porque a partir desse momento você pode casar com 12, 13.
Geralmente as pessoas se casavam com menos de 17 anos. Mas nesse meio tempo em que você já é um homem, você já vai preparando a sua casa, literalmente. E a gente tem um conceito errado do que era uma casa. Geralmente a casa do judeu, a casa do judeu por 4.000 anos, era pegar a casa do seu pai e você fazer um puxadinho. Você faz um quarto seu. E quando a Bíblia fala, você deixará pai e mãe, no final das contas, aquele quarto é seu. Aquele quarto não é dos seus pais. Não é parte da casa dos seus pais. Pode estar do lado, mas aquilo lá é seu. Naquele pedacinho de terra, você é o Senhor. Ele não tem pitaco. E geralmente, quando terminava essa casa, terminava esse quarto, essa localidade, o jovem já tinha condição de trazer a sua esposa. Porque a partir do momento que as famílias, e isso podia acontecer quando criança, a partir do momento que as famílias celebram um casamento, fazem um acordo formal de casamento, os dois já estão casados. Eles não coabitam junto, eles não têm relações, eles não têm obrigações físicas entre si, mas eles já são considerados casados. Então acontece, a partir do momento que a casa está pronta para receber o homem, que nós chamaríamos de menino, ele já tem condição de ganhar o seu próprio pão, ele vai e traz a sua esposa, traz a sua amada. Por mais que às vezes o termo amadas fosse difícil de entender, às vezes eles não se conheciam. E daí então, ele era uma família própria, mas a obrigação de manter o pai não era extinta. Não existia a desobrigação de assistir ao pai, que provavelmente ia ficar velho, ia ficar sem condição. Essa família, esse filho, ele tinha então dever com duas pessoas. O seu pai poderia não ser o patriarca da tribo, do local, mas para esse filho, esse pai era o patriarca. Ele tinha então 2 patriarcas no mínimo para cuidar. E daí nós mudou relativamente pouco, mas de forma muito importante conforme os milênios passaram. Porque na época em que os romanos invadiram o mundo inteiro, eles trouxeram junto consigo uma cultura grega. Eu não sei se você já ouviu esse conceito, mas eu sempre ouvi falar sobre o Império Greco-Romano. Porque os romanos eles invadiram militarmente, mas os gregos eles dominavam com louvores na parte filosófica. E as cidades para o grego eram fundamentais. Era essencial. 300 anos antes de Jesus existia um homem chamado Sócrates. E era um homem absurdamente inteligente. Até hoje você já deve ter ouvido falar de Sócrates, não o jogador, mas o filósofo. Você pode até não saber o que é dele, mas você já ouviu o nome dele. E esse homem, ele por ter um pensamento tão à frente de seu tempo na sociedade de Atenas, que é conhecida como a primeira democracia, ele foi acusado de perverter a mente dos jovens. E foi-lhe dado 2 opções de condenação. A primeira era, você pode se suicidar. Então uma pessoa pode ser condenada a se suicidar, sim. A segunda era, ou você pode se suicidar, ou você pode ser banido da cidade, da polis, de Atenas. E ele escolhe a primeira opção. Porque para ele, viver na cidade era o ápice de tudo que existia. A cidade representava a luz. A cidade representava o esclarecimento. Como é que ele preferia viver num lugar que era barbárico, como o interior, como as regiões barbáricas, do que viver na cidade? Eu prefiro morrer do que sair daqui. Olha a importância da cidade. E isso acaba se permeando junto com a sociedade judaica. E eu acho que até hoje nós vivemos muito a urbanização por causa disso. Mas com isso, algumas mudanças foram
foram alteradas. Você conhece muito bem esse versículo, eu acho que todos conhecemos e nós lemos, mas eu quero destrinchá-lo e depois voltar para o contexto do que aconteceu na época de Jesus. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deus, ele oferece mandamentos e ele não explica. E ele é Deus, quem sou eu para questionar Deus? Mas nesse caso, ele oferece uma fundamentação e uma promessa. E nesse primeiro contexto, olha, honra teu pai e tua mãe. E a nossa sociedade de hoje acredita que honrar pai e mãe é ter reverência, ter respeito. Às vezes até gostar do pai e da mãe. Mas vamos voltar a essa época patriarcal. Não adianta você simplesmente gostar do seu pai. Não adianta você ter respeito pela sua mãe. Não adianta só você obedecer. Você deve honrar o seu pai e tua mãe. Porque você fala que gosta do seu pai e sua mãe, mas eles estão passando fome. Seu pai não tem condição nem de colocar comida na boca. Isso é honra? Não. A honra está totalmente vinculada a você pecuniariamente, a você financeiramente colocar comida para o seu pai e para sua mãe. Não, depois vamos tratar sobre isso. Então, honra teu pai e tua mãe, ou seja, alimente seu pai e sua mãe. Cuide de seu pai e sua mãe fisicamente, não só emocionalmente. Cuide do seu pai e de sua mãe, a fim de que tenhas vida longa. Porque hoje você está bem, hoje você consegue trabalhar, hoje você consegue levantar peso. Mas um dia você mesmo não vai conseguir levantar peso. Um dia você mesmo vai passar fome. E aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se você não cuidou dos seus pais, provavelmente seus filhos não vão cuidar de você. E se hoje o remédio é caro, pense que no futuro o remédio vai ter inflação, vai ter novas complexidades. O remédio vai ser mais caro. E o salário que hoje você recebe, hoje que você tem o vigor, você não conseguiria pagar o remédio. Então, se o remédio hoje é caro para o seu pai, parabéns. Futuramente vai ser mais caro para você. E talvez você não tenha condições de pagar também. Então, você deve cuidar do seu pai, porque um dia você vai precisar. E ele termina, na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. No final das contas, quem é que deu a terra? Quem é que deu as condições? Foi Deus. Isso é uma relação muito íntima. Eu faço não porque meu pai é bonzinho, não porque meu pai é legal, não porque meu pai cuidou bem de mim, mas porque no final é um mandamento que o Senhor deu condição de eu cumprir. Não é uma coisa porque eu sou maravilhoso, porque eu sou generoso, mas é porque o Senhor me deu condição hoje de honrar ao meu pai, e porque um dia eu tenho fé de que meu filho vai fazer o mesmo comigo. Daí nós voltamos para a questão do... E veja, esse mandamento é eterno ao povo de Israel. Mas na época de Jesus, e daí a gente vai relacionar essa cultura grega com o que estava acontecendo com os judeus, a partir do momento que você começa a viver na cidade, a relação começa a ficar diferente. Você não precisa mais, você não depende mais da casinha do seu pai. Você não depende mais dessa estrutura familiar em que uma pessoa é importante e você deve manter toda essa estrutura patriarcal. Então os judeus começaram a elaborar, começaram a ter novas interpretações sobre o honrar o pai. E nesse caso, e na época de Jesus, existia uma tradição muito interessante, em que ela dizia, se você tiver problema em honrar o seu pai financeiramente e dar o dízimo ao templo, conforme era mandamento do povo de Israel, opte pelo primeiro. Dê o dízimo, porque os seus pais, Deus perdoa. Existia uma segunda interpretação. Se seus pais estiverem bem financeiramente, se eles não tiverem necessidade, você não precisa dar. Dê como oferta, porque existiam os dízimos e as ofertas. Converta aquilo que você poderia dar para o seu pai
para o templo. É mais importante adorar a Deus do que aos seus pais. E daí nós vemos uma frase de Jesus. E eu quero que vocês tenham isso na cabeça. Essa contradição, essa nova interpretação dada através desse urbanismo que nós vivemos, que a gente separa a relação de hierarquia dos pais e filhos. E Jesus fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Se você olhar, esse discurso de Jesus é uma série de ais aos fariseus. Ai no sentido de que vergonha, shame on you, para os mestres da lei. Porque eles eram muito bons e eles colocavam muita obrigação de você ter que respeitar a oferta, a ceia, aos procedimentos da igreja, da religião deles. E eu vejo uma grande relação entre nós nisso. Nós falamos muito e falamos com razão, não é que nós estamos errados. Nós devemos incentivar a oferta. Irmãos, nós devemos ofertar bem, sim. Nós devemos ofertar bem. Nós falamos todos os domingos sobre oferta. Isso é bom, não é errado isso. Mas nós não podemos negligenciar a nossa obrigação de honrar nossos pais. E isso nós não falamos. Nunca na história dessa congregação, e isso eu coloco meia culpa nisso, eu também sou culpado porque eu não fiz, nós nunca ensinamos nossos filhos de que eles têm responsabilidade de honrar os seus pais. Eu nunca fui preparado para honrar meu pai. E isso eu não estou falando com uma crítica aos professores que passaram, mas eu estou falando também uma crítica a mim. E é uma vergonha para mim falar esse tipo de coisa, mas a congregação não tem ensinado às crianças, não tem ensinado aos jovens, não tem ensinado aos adultos que eles têm obrigação e não é responsabilidade do INSS. Porque isso é uma obrigação bíblica. Mas nós podemos dizer também, mas isso era para o Velho Testamento, e nós sabemos que para o Velho Testamento nós não herdamos a lei. Muito pelo contrário, a lei se tornou maldita. Mas nós vemos Paulo em Efésios, e nós lemos no começo. Paulo, ele instrui a sua igreja para que esse mandamento permaneça. Não é algo que eu pego do Velho Testamento, é um ordenamento de Paulo para a igreja naquela época e é para a igreja nos dias de hoje. Nós não temos problema em dar moral para as crianças. Nossas crianças, elas nascem, desenvolvem. Nossos jovens, eles têm isso na cabeça de que eles devem honrar seu pai moralmente. Eu, pelo menos, espero isso. Eu fui criado e eu acho que todos aqui são e as aulas servem para isso. Mas seria bom se, a partir de criança, os pais ensinassem para o seu filho: olha, quando você tiver um dinheirinho, guarda uma porcentagem para mim, devolve. Mas é o senhor que me dá, mas guarda. Para os jovens, quando começar a receber o primeiro salário, dá R$5 para o seu pai, mas honre o seu pai. Não porque eu pedi, não porque é uma recomendação, mas porque é uma obrigação, de acordo com a Bíblia. Vamos ensinar nossas crianças o que eu não aprendi. E convenhamos, por vezes, às vezes eu tento ajudar meu pai não gosta que eu ensine. E nesse ponto você está errado. Você não deveria falar não. Nós não devemos falar não quando os nossos filhos tentam ajudar a gente. A gente está ensinando uma geração de mesquinhos. Honrar independente da sobra. Eu não vou dar o dinheiro para o meu pai quando eu estiver sobrando. Quando estiver confortável. Mesmo porque, convenhamos, vamos fazer um ciclo reverso. Quantos de nós, talvez a nossa geração seja a primeira a realmente fazer
Eu não sei falar isso em português, então não vou ter em inglês. A realmente estruturar a vinda de filhos. Os filhos que estão nascendo hoje, eles são pensados. Mas na geração dos meus pais, filhos, eles nasciam e os pais não tinham muita condição. Mas os pais nunca disseram, nossos pais, eles nunca falaram, mas eu não tenho dinheiro para dar para o filho. E nós, por causa disso, sofremos nanismo. Muito pelo contrário. Gente, eu tenho histórias e eu não vou compartilhar isso com os irmãos porque são histórias minhas. Mas todos nós temos histórias do quanto os nossos pais sacrificaram por nós. Como existiu generosidade, altruísmo, sacrifício. Eles nunca negociaram, apesar de sofrer muito. Minha mãe perdeu os dentes porque ela literalmente perdeu os dentes por causa disso. Ela se sacrificou por nós, por mim e pela minha irmã. Mas nós não podemos nos sacrificar por eles. Por aqueles que entregaram tudo por nós. No final das contas, estamos criando uma sociedade e infelizmente a igreja é leniente nisso. Nós precisamos mudar isso. Criamos uma sociedade gananciosa. Que o filho só pensa nele, na casa dele, na carreira dele, no desenvolvimento dele e que esquece dos seus pais. Todavia, Paulo, falando para a igreja, ele recomenda para Timóteo falar isso. Olha, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nós falamos e nós exercitamos a fé e nós tentamos buscar vínculo com o Senhor, mas não, o trabalho não é simplesmente agradar a Deus. Nós precisamos cuidar da nossa família. E a nossa família não é... Você, quando se casa, os seus pais não se tornam outra família. Eles ainda são sua família. Cuide da sua família. Porque você, com fé, sendo leniente a eles, você é pior que um descrente. Isso, para mim, é um tapa na cara, meus irmãos. Isso, para mim, me magoa, me corta. É um processo literal de automutilação. Porque eu estou criticando os irmãos. Eu vejo como eu tenho errado. Mas porque eu tenho errado e porque a vergonha é minha, eu tenho que ficar calado, meus irmãos. Eu não venho aqui em cima para falar o quanto eu sou virtuoso. E os irmãos sabem bem disso. Mas eu vejo o quanto eu sou miserável diante do Senhor. O provérbio diz: quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. O insensato será servo do sábio. Meus irmãos, herdar somente o vento é a última coisa que eu quero, porque eu tenho tentado estudar, eu tenho tentado trabalhar, e todos nós, eu falo de mim, mas eu sei que todos nós tentamos fazer uma família, nós tentamos fazer uma carreira, nós tentamos conseguir as coisas, mas no final, quem causa problema é a sua família, quem vê o seu pai passando necessidade e pensa, não, eu tô sem dinheiro agora, vai herdar vento. O insensato será servo do sábio. E nós não gostamos de pensar que somos servos. Nós devemos cumprir o mandamento independente da pessoa. E honrar o seu pai independe do seu estado emocional com ele. Seu pai praticou abusos emocionais, afetivos, isso não te exclui da obrigação de honrar o seu pai. Seu pai é viciado, seu pai é corrupto, seu pai é um ladrão, ainda assim a sua obrigação de honrar o seu pai continua. Independente dele, porque a ordem foi dada. E quando Deus me dá uma ordem, eu não pergunto, mas se... O povo de Israel fazia isso.
Mas você sabe qual é o destino deles por causa disso. Nossa obrigação é honrar os nossos pais. E devemos ensinar nossos filhos que honrar nossos pais é moral, para que a gente não goste dele, a gente precisa honrar. Por mais que ele seja... Você quer ser diametralmente diferente, ainda assim você vai honrar. E honrar não é dar sorrisinho. Honrar é ele necessitando, você ajuda. Ele não necessitando, você ajuda. Porque ele merece. Por quê? Porque Deus mandou. Praticar a fé quando é conveniente, até os pagãos fazem isso. Essa mensagem é curta. Para mim foi muito impactante. E eu espero que tenha aberto os olhos dos irmãos tanto quanto abriu o meu. Filhos. E eu não sei se aqui todos são filhos, porque alguns infelizmente não têm mais os pais. Honrem aos seus pais. Financeiramente. Ajudem aos seus pais. Financeiramente. Merecendo ou não, honre aos seus pais financeiramente. Seus pais tendo dinheiro ou não, financeiramente ajude. É obrigação. Professores, ensinem os seus jovens a honrarem os seus pais financeiramente.